superintendente da SUDENE, Danilo Cabral, nosso ex-deputado, também candidato a governador, que vai levar para vocês uma mensagem. Saiu do Recife exclusivamente para ver o congresso do PSB. Esse afeto que Danilo tem por Carnaíba, a nossa história, a nossa gente, a sua defesa, sua luta em defesa de Carnaíba e de outros tantos municípios de Pernambuco. Como secretário de Educação, fez, eu lembrava hoje na Área Pajeú, foi os 8 anos de Eduardo, onde se teve mais investimento na educação pública de Pernambuco, e Danilo foi secretário, eu acho que uns 6 anos, Danilo, mais ou menos. Aqui em Carnaíba, as marcas são importantes e até hoje dão resultados extraordinários. A construção da escola técnica Paulo Freire, a ampliação e reforma do Enem Joaquim Mendes da Silva, que foi o segundo escola de referência em tempo integral aqui do Pajeú, que antes só tinha em Serra Talhada, e a ampliação e reforma também da escola João Gomes dos Reis. Danilo, depois secretário das cidades, e eu prefeito, também na época Zé Mário, com a parte prefeito, trouxe inúmeras obras aqui para Carnaíba, de ruas, avenidas, praças. Então, por tudo isso, Danilo, é que o povo de Carnaíba tenha essa gratidão por você, por tudo que você fez por os que mais precisam na nossa terra. Você deixou uma marca importante e com certeza vai retornar também para estar na fronte de luta aí, em defesa da nossa gente, para a gente continuar avançando e trazendo mais conquistas para o nosso país. Você está um cargo importante, a SUDENE já tem ações aqui direcionadas a Carnaíba, já colocou recurso ano passado e com certeza vai trazer muito mais. Então, com a palavra, superintendente da SUDENE, Danilo Cabral. Bom dia para todos, bom dia para todas. Cumprimentar o querido e fraterno amigo do irmão Anchieta Patriota, o Tarcísio, cumprimentar os vereadores aqui presentes, cumprimentando o Calano, cumprimentando o nosso Júnior, Tiago, Zé Ivan. Em nome de Clóvis, me permita cumprimentar todos os filiados e novos filiados que estão nesse dado momento também, vão entrar no nosso partido do PSB. Falar da nossa satisfação, Anchieta, de estar de volta aqui ao Pajeú. Chegamos aqui ontem à noite, cumprindo aí uma agenda durante todo o percurso, mas para que a gente pudesse aqui cumprir essa tarefa nossa de militância partidária. As primeiras palavras, eu digo sempre, falei aqui agora numa entrevista que eu disse, aqui todas as vezes que eu venho aqui para o Pajeú, é de gratidão. A primeira palavra que a gente sempre diz aqui é de obrigado ao Pajeú, em especial a Carnaíba, a Anchieta Patriota e esse conjunto político, por todos os gestos de generosidade que nós tivemos durante a nossa trajetória de vida pública. Não só como deputado federal, por 3 vezes mais votado aqui nessa cidade, mas também, e sobretudo, pelo último gesto que nós tivemos na nossa caminhada como candidato a governador em 2022. Vocês sabem, há pouco mais de 2 anos, a gente disputou a eleição para que a gente pudesse dar continuidade a um projeto político que, como disse aqui Anchieta, que de fato mudou a realidade do nosso Estado, que foi lá atrás liderado pelo nosso saudoso e inesquecível ex-governador Eduardo Campos, que mudou a face do Estado de Pernambuco, não só na educação, mas no conjunto de todas as políticas públicas, fazendo chegar a vida, como ele gostava de dizer, a vida dos pernambucanos, fazendo Pernambuco crescer, se desenvolver, gerar emprego, gerar oportunidade e gerar cidadania. Essa obra, como ele gostava de dizer, mais importante, uma obra que tinha vida, foi devolver o orgulho aos pernambucanos durante aquele período que a gente teve Eduardo e depois Paulo como governador do Estado. Disputamos a eleição para a continuidade desse projeto, mas o povo entendeu que era o momento de trilhar outro caminho. A gente defende a vontade soberana do povo, a democracia é um valor
que está presente na raiz da fundação do nosso partido PSB. O PSB que foi fundado há mais de 70 anos, trazia lá no seu estatuto, na partida, a defesa dos valores da democracia, da soberania, o Viclós falando aí, da defesa dos mais vulneráveis e da organização da luta do povo. É em nome desses valores, sobretudo, que a gente está aqui fazendo mais um congresso do nosso partido PSB. Esse é um partido que estamos falando de vida, que tem vida efetiva. Não estamos falando de um partido que muita gente vê por aí, está acostumado, que muitas vezes ele está debaixo de um envelope com o presidente e a vida dele está dentro do envelope aqui, que ele anda para cima e para baixo do envelope. Esse é um partido que tem história, que tem um conteúdo, que tem um programa, que aponta para onde a gente quer ir, o que é que a gente pensa sobre Carnaíba, o que é que pensamos sobre Pernambuco, o que pensamos para o Brasil. E nós queremos discutir novamente isso para que a gente possa atualizar esse pensamento para continuar lutas que nós precisamos continuar aqui em Pernambuco e no Brasil. A gente viu e vivenciou, e Clóvis, mais uma vez, foi muito feliz, Clóvis, permita a sua fala, foi uma fala muito consistente em relação aos desafios que a gente tem no Brasil hoje. A gente viu o que a gente vivenciou agora no período recente que a gente teve sob a presidência desse país, o presidente Bolsonaro. O quanto o povo brasileiro sofreu e o quanto, sobretudo, o Nordeste sofreu com esse projeto político que liderou o país, que destruiu o conjunto de todas as políticas públicas, mas muito mais do que destruir o conjunto das políticas públicas, atentou sim, e a gente está aí hoje, dessa semana, materializando essa constatação, atentou contra a democracia brasileira. Durante a campanha, a gente sempre falava isso, nós precisamos unir o Brasil, e o PSB foi o esteio da união do Brasil. Não fosse a participação do PSB, inclusive na composição da chapa, com o nosso vice-presidente Alckmin, nós certamente teríamos perdido a eleição para o Bolsonaro. Relembro que a eleição de 22 foi por muito pouco, um percentual mínimo que o Bolsonaro, com todo o conjunto de crimes que ele cometeu, mas ele conseguiu ainda quase metade da população brasileira votar com ele. E foi o PSB que foi puxado por Lula para ser o fio da construção da unidade que garantiu aquela vitória lá atrás. E essa vitória, a gente está aí devolvendo ao povo brasileiro um conjunto de políticas que havia sido sucateadas pelo governo Bolsonaro. Está bom? Ainda não está bom não. Não é fácil reconstruir um país. Esse país foi destruído pelo presidente Bolsonaro. E agora a gente está aí a duras penas, com todas as dificuldades que a gente tem, inclusive do ponto de vista fiscal, reconstruindo essas políticas. Então, é esse o desafio que a gente está aqui dialogando. É a defesa da democracia, que ela precisa ser eternamente vigiada. A democracia é um valor que a gente ainda continua no país em dificuldade e que a gente precisa lutar por ela na eleição de 26. É esse o bem que está soberanamente ainda em disputa na sociedade e que está dividida. Então, o partido PSB, hoje, mais uma vez, se soma nessa caminhada para que a gente possa dar continuidade ao projeto político liderado pelo presidente Lula. E aqui em Pernambuco, para que a gente possa também fazer um reencontro de Pernambuco com os pernambucanos. Um reencontro de Pernambuco com o Brasil. Nós, definitivamente, e quando eu falo isso, eu não falo simplesmente porque eu disputei a eleição contra a governadora Raquel. Se nós disputamos é porque nós tínhamos diferença, e está aí a diferença sendo posta na vida do povo, o que está sendo praticado na gestão de Pernambuco, o conjunto de políticas que a gente viu o governo do presidente Bolsonaro destruir, a gente vê aqui em Pernambuco também essa mesma sequência de destruição de políticas. Falo, por exemplo, da pauta da educação, para falar de uma que a gente tem legitimidade, autoridade para falar por tudo que nós fazemos e falamos em torno dessa pauta. Vocês sabem como a gente entregou a educação de Pernambuco. Esse Pajeú, Carnaíba, é um exemplo de construirmos do que é possível construir de educação pública de qualidade, para garantir a todos direitos iguais. O que a gente fez chegar nas escolas públicas desse estado, da forma como a gente recebeu as escolas lá atrás, sem farda, sem merenda, sem kit escolar, sem livre didático, sem professor na sala, com escola destruída, sem infraestrutura, teto caindo, e a gente teve uma luta que teve, sobretudo, a ajuda dos que estavam no ambiente da educação, no chão da escola da educação, para que a gente desse essa virada de página. De lá até cá, 2007 a 2024, 17 anos se passaram e parece que a gente está voltando a viver esse mesmo filme.
Diariamente, Zé, eu recebo, até pela relação que eu tenho com a prova da educação, já, muita gente fica mandando vídeo para mim, dizendo, Danilo, olha o que está acontecendo, isso não pode acontecer. E a gente vê, basta a gente abrir o celular que a gente vê o que está acontecendo. Os jovens denunciando aí que está faltando merenda, que está faltando guarda, que não chegou kit escolar, que está faltando professor, que tem problema de infraestrutura. Parece que a gente está voltando a viver aquele pesadelo que a gente recebeu lá atrás, em 2006. Só para falar da educação. Quando fala da violência, Pernambuco voltou a ter os piores indicadores do Brasil. E o que é mais grave, uma governadora mulher, uma vice-governadora mulher, e as mulheres têm sido as maiores vítimas da violência no nosso estado. Me impressiona todo santo dia, chega a dar uma angústia, uma indignação, você ligar um bom dia daquele, de qualquer telejornal local, e todo dia tem um feminicídio acontecendo aqui no nosso estado. Todo dia está se matando mulher aqui nesse estado. E a gente não vê uma palavra de indignação de uma mulher governadora para reverter esse tipo de tendência. Na saúde, mesmo calma, Chico. Você conhece a pauta da saúde, você que é médico, militante, né, da defesa da saúde pública, do SUS. A gente sabe, Vitor, como é que está a saúde do nosso estado. Está faltando remédio de novo em todo canto aqui. Ou seja, não foi para isso que a gente construiu o que nós construímos. Nós precisamos retomar o caminho do Pernambuco olhando para frente, otimista, né, que fazia, como dizia Eduardo, um estado equilibrado, que olhasse para o povo do interior da mesma forma que olha para o povo do Recife, né, para que a gente possa garantir a vida das pessoas lá na ponta. E é em nome disso que a gente está aqui, organizando o congresso do nosso partido, o PSB, né, esse congresso municipal, daqui a poucos dias, dia 5 de abril, nós estamos fazendo o congresso estadual e em maio o nosso Congresso Nacional, que vai eleger no Congresso Nacional a figura do nosso querido e grande, melhor prefeito do país, João Campos, para dirigir esse partido. Para que a gente possa fazer a retomada desse fio. É o elo de retomada do fio que a gente perdeu lá atrás, né, com a perda do nosso famoso Eduardo Campos. Esse é o caminho que o PSB vai trilhar novamente, né, e a gente precisa aqui fazer aqui, Anchieta, esse movimento, sobretudo a partir do Pajeú, por toda a simbologia que tem o Pajeú com a história da Frente Popular. Essa é a região que sempre esteve presente de forma muito intensa nas lutas da Frente Popular de Pernambuco. Todas as vezes que a gente precisou do Pajeú, a gente teve o apoio do Pajeú. Não é à toa que amanhã João vai estar aqui em Afogados em Gazeira, para que a gente possa fazer não só o Congresso de Afogados, simbolicamente Afogados é o município que sempre agregou essa borda aqui do Pajeú, né, lá juntar a liderança de toda essa região, para que a gente possa dar mais um passo na retomada, né, desse processo de reencontro de Pernambuco com os pernambucanos. Aqui eu me somo mais uma vez a essa luta, agradeço, como sempre faço aqui, a Anchieta por todos os gestos de gratidão, todos os gestos de generosidade, de lealdade, né, de correção, né, que ele sempre teve comigo nessa trajetória de vida. É raro, Anchieta, a gente encontrar figuras como você que tem tanta correção na condução da sua vida pública e da sua vida política. Muita gente, em qualquer movimento, um piscar de olho, quando vê, já está tomando outro rumo na vida, porque acha que tem algum tipo de facilidade ali que vai ajudar a sua vida naquele primeiro momento. Você sempre foi daquele sujeito que, no bom, mas sobretudo nas dificuldades, você sempre teve aqui hoje. Infelizmente não posso estar aqui amanhã, porque tenho um compromisso lá em Recife, mas não poderia deixar de vir aqui hoje a Carnaíba, participar desse congresso do PSB, não só pela relação política, mas pela relação de lealdade, de amizade, né, e de fraternidade que eu tenho com o companheiro Anchieta e com esse time que sempre me ajudou aqui na nossa trajetória de vida. Nós estamos sim nos colocando à disposição para cumprir novas missões também em 2026. Se o partido entender, eu tenho certeza que é esse o caminho, que a gente pode voltar a contribuir no Congresso Nacional, retomar nossa cadeira de deputado federal e tanto. Vocês sabem da forma que nós atuamos enquanto deputados, dos gestos que nós tivemos com quem nos ajudou de forma tão pura e tão intensa como foi Carnaíba. Tudo que a gente pôde fazer lá, a gente fazia por Carnaíba. E
defender também aqueles valores, aqueles princípios que são caros ao Brasil, defender a educação, defender a democracia, defender a assistência social, defender a chefe, defender o Nordeste, ou seja, as grandes bandeiras a gente sempre vai ter lá à frente. Eu quero voltar ao Congresso Nacional para poder representar novamente Pernambuco, representar especialmente esse Pajeú e Candaíba. Contem comigo, né? Essa é uma caminhada que está aí vai passar muito rápido, nós temos um ano apenas para poder organizar isso. A gente já vê que o povo já aponta o caminho. Todas as pesquisas, não tem nenhuma, já aponta que Pernambuco quer a mudança. Esse é o dado real, né? Todas as pesquisas. E a mudança se chama João Henrique. E a gente eleger, como disse o próprio, senadores e deputados, né, que podem fazer a defesa intransigente do governo do presidente Lula. Porque, infelizmente, quem olha o Congresso Nacional hoje, está vendo aí que a gente tem um ambiente dentro de um Congresso que está cada vez mais contaminado com aquele processo do toma lá da cá. Ou seja, prejudicando, inclusive, a governabilidade do próprio presidente Lula. E aí, por isso que a gente tem que ter gente que tenha clareza do que vai defender lá, e a nossa história já fala sobre isso, como a gente vai atuar no Congresso Nacional. Enfim, gente, falei demais, Anchieta. Agradecer a você, ao nosso vice-prefeito, a todos os vereadores, às lideranças políticas, aos novos militantes e filiados, né, contem com a gente para que a gente possa cumprir a nossa tarefa lá no Congresso.